Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique. Estou aqui hoje para dar uma dica para vocês. Na realidade, não seria nenhuma dica, mas para falar as diferenças sobre o que é MDP e o que é MDF, tá? Sei que existem vários vídeos aí já na internet explicando sobre o que é cada um e suas características, mas eu queria dar um pouquinho do meu ponto de vista. Porque quando eu comecei a trabalhar como vendedor de planejados, alguns anos atrás, eu senti um pouco de dificuldade na hora de abordar o cliente quando ele falava sobre material. Então eu tinha um pouco de medo sobre o MDP, eu não tinha tanta confiança no MDP, porque eu já tinha ouvido falar de outras pessoas que era um material ruim. Então o que aconteceu? Falei, poxa, eu preciso sobreviver nesse mercado, preciso vender. Então, como que eu vou vender algo que eu não acredito? Então o que eu fui fazer? Fui fazer treinamentos, fui fazer pesquisas para poder conhecer o material. E aí eu fui entender que o material MDP não é um material ruim e o MDF não é melhor nem pior. Então, o que acontece? Eu vou explicar para vocês quais são as principais características de um e as principais características do outro e suas desvantagens. Vocês vão entender que cada material tem sua aplicação específica, mas ambos são materiais de excelente qualidade. Vou começar aqui pelo MDP. O MDP é esse material aqui, tá? Ele tem essa porosidade. Muito pelo contrário que os outros falam, que se você passar a unha aqui ele vai esfarelar, isso não acontece, tá bom? Porque ele é o material dele é a matéria-prima é proveniente de pinos e eucalipto. Então no processo ele transforma esse pinos e eucalipto em cavacos de madeira e adicionam resina, tá? E aí eles pegam o material e prensam. É uma quantidade enorme de material para eles prensarem para chegar nessa espessura. Então o material se torna muito resistente. Agora, por que dessa porosidade? Uma, porque vai muito menos material para prensagem do que o MDF, então ele torna o móvel mais barato, mais acessível, certo? Outra coisa, ele absorve melhor o parafuso, já por ter esses cavacos de madeira, ele consegue absorver melhor o parafuso, ele não é tão denso que nem o MDF, então ele não vai trincar, ele absorve. Outra coisa, ele também não tem como empenar, ele não empena por ter justamente esses cavacos de madeira, por dentro tem ar. Então ele é mais leve, mais flexível. Então ele absorve melhor também o impacto. Então é um material excelente para se trabalhar a linha reta. Quando se fala linha reta, vai trabalhar toda a linha reta, pode usar o MDP tranquilamente, sem problema nenhum. Bom, então essas são as características dele, os pontos fortes. Os pontos negativos é que ele não permite você pintar, justamente por causa dessa porosidade, e não permite você fazer usinagem. Você não consegue fazer arredondamentos, nenhum tipo de usinagem nele. Então, com o passar de um tempo, porque primeiro foi criado o MDP, a indústria foi vendo a necessidade de ter algo com cantos mais arredondados, usinagem, algo diferenciado, entendeu? Então eles resolveram criar o MDF. Então o MDF veio para suprir a necessidade do mercado por ter um móvel com os cantos mais arredondados, um pouco mais diferenciado. Agora, por que o MDF costuma ser mais caro? Porque o MDF vai muito mais material para prensagem. Peço desculpa aí pelo barulho, tá, pessoal? Porque eu estou gravando em casa e eu moro perto de uma avenida. Então é o seguinte, voltando aqui na aula. O MDF ele vai muito mais material para prensagem. Também é pinos e eucalipto, só que em vez de cavacos de madeira, ele se torna partículas de madeira. Então ele vai muito mais material para prensagem do que o MDP. Então por isso ele se torna um material mais caro. E só que de contrapartida, por ele ter esse aspecto lisinho aqui, ó, esse aspecto denso, o cliente acha que ele é um material melhor que o MDP. Só que não tem nada a ver. Mas por que ele tem essa característica mais densa? Porque aí eu consigo fazer usinagem nele, eu consigo lixar e pintar diretamente. Então as suas aplicações vão muito mais além que o MDP nessa questão de acabamento. Se você, por exemplo, tem algumas moldurinhas de rodapé de piso laminado, que tem aqueles desenhos arredondados, é MDF, MDP já não daria para fazer aquilo. Então ele veio para suprir esse tipo de necessidade. Só que de contrapartida, se você não souber aplicar o parafuso, colocar um parafuso direto nele, sem escariar primeiro, escariar que eu falo é pegar uma broquinha, fazer um furinho e depois pôr o parafuso. Aí ele consegue absorver melhor o parafuso sem trincar, certo? Agora, se você pegar um parafuso aqui e colocar direto no material, ele vai dar uma trincada. Por quê? Porque ele é um material denso, ele não tem onde absorver esse corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai expandir para os lados. Então, onde dá, ele trinca. Por ser um material mais denso, ele empena com mais facilidade também.
E também, como vai mais material para prensagem, ele é um material mais pesado. Então ele é mais caro não pela qualidade, mas por conta de muito mais material para prensagem do que o MDP. Mas que nem eu falei, mas eu não tenho como comparar em questões de diversificar o material, de poder fazer usinagem, pintura. Aí eu posso falar que o MDF é melhor, por isso que eu falo que cada um tem as suas aplicações, por conta disso, certo? Agora, o que acontece hoje? Hoje, o que manda no material, tanto no MDP quanto no MDF, é a fórmica que vai, o revestimento que vai nele, que vai proteger ele da umidade, das intempéries. Então, o que acontece? Antigamente, a gente trabalhava com fórmica, que era aquela mais espessa, que o pessoal usava naquelas cozinhas antigas, que tinha até brilho, enfim, tinha algumas até que imitava granito. Aquele tipo de fórmica ainda existe, ainda tem marceneiros que trabalham com ela. Só que a indústria revolucionou o material. Então, o material ele não é mais tão grosseiro que nem antes, não era aquela espessura enorme que tinha antes. Era um material que você quase nem nota, ó, tá vendo? Ó, a espessura da fórmica. Isso aqui chama fórmica de baixa pressão. Então, ele é fundido no material lá no processo de industrialização. Então, o que acontece? Não solta, ó, ele é muito mais resistente. Ele é mais resistente a risco também. Ó, se eu pegar uma chave e tentar riscar aqui, ó, não vai riscar esse material. É mais resistente à abrasão. Por exemplo, se você derrubar água aqui, ele vai escorrer, ou mesmo se deixar empoçado, ele não vai penetrar no material. Então, o que protege os dois materiais é o revestimento externo. É isso que vai dar durabilidade para o móvel, e não em si o que está dentro, certo? É o revestimento que vai ditar a qualidade do móvel. Então, o que acontece? Se você tem um móvel com acabamento de fita de borda de qualidade, se você tiver um vazamento e você ir logo lá secar, não vai estragar nada. A não ser que você tiver um vazamento muito constante. Um vazamento que está lá direto, 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 direto. O que vai acontecer? Ele vai infiltrar pelos cantos, nunca por aqui. Mas pelos cantos, pela fita de borda, ele vai começar a infiltrar e vai estufar. Só que muito pelo contrário que os outros pensam, que as pessoas pensam, o MDP ele vai estufar muito menos do que o MDF. Por quê? Porque o MDF é um material mais denso. Então ele vai funcionar como uma esponja, ele vai segurar a água e vai estufar. O MDP, por já ter essa porosidade, a água vai escorrer e ele vai voltar um pouco ao normal. Certo? Mas o que acontece? Algumas indústrias, a grande maioria das indústrias de planejados trabalham com uma fita de borda que ela é um polímero, é tipo um plástico de 1 milímetro. Então ela é fundida na fábrica já com resina. Então o que acontece? Essa fita de borda protege o material nas bordas, nas extremidades. Então se tiver algum vazamento, ele vai correr e vai escorrer para o chão, não vai estragar. Então assim, eu já trabalhei numa loja que o lavabo era todo feito de MDP, com todo esse revestimento aqui em cima, e fiquei acho que 2 anos trabalhando lá, e mesmo depois de eu ter saído, eu nunca notei nenhum ponto de infiltração nesse móvel. E ainda usava ele como argumento de venda. Eu levava o cliente até lá e falava, tá vendo? Isso aqui é o nosso móvel aqui que está no nosso lavabo. Todo mundo lava a mão aqui, inclusive está molhado, mostrar para os clientes. Pode olhar, ver se tem algum ponto de filtração, estufando aí, e esse móvel é todo de MDP. E o cliente olhava, é verdade, então. Tá vendo? Então o material é um material bom, não é um material ruim. E com esses argumentos eu ganhava a venda do cliente, explicando para ele o que era. Agora é muito mais fácil a gente criticar um material e criticar o outro e não buscar as informações corretas. Então a minha intenção hoje aqui era justamente isso, passar um pouquinho do meu ponto de vista sobre esses materiais, para que, se você já tem esse conhecimento, você possa só se atualizar, e para quem não tem, possa usar esse conhecimento a seu favor, tá bom? Então, tá, peço obrigado, agradeço mais uma vez por poder ter essa oportunidade de gravar esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão para mim gravar os próximos vídeos, podem deixar no comentário. E peço também, se gostaram, dá um joinha, ativa o sininho principalmente, porque eu sempre estou gravando vídeo. E quando você ativa, todos os vídeos que eu gravo, vai uma notificação para você assistir. Então, peço para vocês ativar o sininho e compartilhe aí com seus amigos, aí com o pessoal, tá bom? Agradeço desde já e até a próxima. Tchau, tchau.